Atenção, a história a seguir será somente o áudio, tá? Então, se você quiser pegar alguma comida e ir assistindo aí, ouvindo, tudo bem. É só isso mesmo de aviso e é isso. Our planet would be just a point of light, a lonely pixel, hardly distinguishable from the many other points of light Voyager would see nearby. Holus Corp Prólogo. No meio dos céus, uma batalha épica acontecia. Dois seres poderosos lutavam sem parar. O que brilhava que nem um sol era o Ultra Flash, mas ele estava bem diferente de quando eu vi ele pela TV. Ele parecia bem mais poderoso que o normal. Seus ataques eram tão rápidos que nem os olhos mais precisos do mundo conseguiam acompanhar. Ele lutava com uma criatura fora do normal, uma criatura que não é fácil de identificar. Sua cor que mais predomina é o vermelho, e parecia que ele estava pegando fogo. O brilho deles era tão intenso que pareciam que eram mais dois sóis no céu. Eu e mais ninguém sabíamos o que esse bicho queria. Não sabíamos se ele queria destruir tudo, mas o que sabíamos é que ele não era do bem. Cada vez que eles trocavam socos, o mundo inteiro tremia. O barulho era como de trovões com decibéis extremos, e a luz que saía de seus golpes invadiam os olhos de todo mundo. Depois de um tempo com pancadaria, parecia que a luta estava no fim. Eu assisti essa luta numa calçada qualquer. Naquele momento era para eu estar indo na escola, mas ninguém estava se importando com falta, já que o mundo poderia ser destruído a qualquer momento. Era difícil de acompanhar, mas eu consegui perceber que a criatura que estava lutando contra o Ultra Flash estava desacordada. Essa luta acontecia a quilômetros de distância da Terra, e mesmo assim todos conseguiam ver a olho nu. Eu até achei que poderia ver o último golpe do Ultra Flash antes da derrota dessa criatura estranha, mas seu soco foi tão poderoso que os feixes de luz cobriram todo o céu e não deixaram ninguém ver essa finalização, e quem de alguma forma tentou ver, cegou na hora. Quando aquela luz passou, eu vi o Ultra Flash descendo para minha direção. Ele desceu exatamente de costas para mim. Eu consegui ouvir a sua respiração ofegante. Ele estava bastante ferido. Eu fui o primeiro de todos à minha volta que consegui chegar perto dele. Eu até tentei ajudar, mas mesmo todo ferido, ele dispara em direção contrária à minha, e logo perdendo de vista. 2 dias depois. Em meio à multidão, eu tentava me enfiar entre as pessoas para poder chegar perto dele. E depois de muito esforço, eu consegui aproximar-me. Ele, que estava dando autógrafos para os outros, percebeu a minha presença e se virou para a minha direção. A sua altura logo me intimidou, e eu, sendo um grande fã dele, acabei gaguejando um pouco. Pode fazer um autógrafo pra mim? Ele sorriu para mim, se agachou e falou comigo. Opa, e aí, amiguinho? Um autógrafo no seu livro? Ah, você quer ser astronauta quando crescer, né? Acenei com a cabeça toda envergonhada. Imaginei ao ver a capa do livro. E então, tá confiante de que vai conseguir chegar até o seu objetivo? Antes que eu pudesse responder, ele continuou. Olha, eu sei que é meio clichê, mas não desista. Sério, mesmo que outras pessoas digam pra você parar, ignore. Porque quando você conseguir, as pessoas verão que estavam erradas e perceberão que nunca devem duvidar do seu potencial. Então vai lá e seja o melhor astronauta de todos. Depois disso, eu abri um sorriso de orelha a orelha. Nunca me senti tão motivado como antes. Dali em diante, eu nunca mais desisti. Continuei indo à frente do meu sonho. Durante toda a minha vida, sempre lembrei da frase que o Ultra Flash tinha dito para mim. E por isso, fiquei estudando a minha vida inteira sobre o que eu mais queria: astronomia. Tudo sobre o que envolve o espaço eu estudei. E, com isso, eu alcancei aonde eu mais queria. 20 anos depois. Vestindo uma roupa espacial, segurando um capacete na mão direita, com um olhar sério, um sorriso de canto, eu caminhava até o foguete. O sol estava se pondo e, por isso, o local ficou com um contraste meio laranja. Todas as pessoas de várias partes do mundo inteiro estavam me assistindo. Eu era o astronauta que faria a primeira expedição em Marte,
e por isso era o motivo das pessoas estarem tão tensas. A brisa que batia em meu corpo me fazia dar calafrios, mas essa sensação era tão boa. Me lembra das épocas de primavera, onde eu, meu pai e minha mãe fazemos um piquenique debaixo de uma árvore de goiaba. Ah, bons tempos. Também lembrei das falas que o Ultra Flash tinha dito pra mim. Se não fosse por ele, eu jamais teria chegado onde eu cheguei. Ele até pode ter dito poucas coisas, mas aquilo foi o suficiente para eu não desistir e ter o maior ânimo de todos. E, bem, funcionou, né? Em um piscar de olhos eu já estava entrando no foguete espacial. Por dentro era cheio de coisas tecnológicas e na frente tinha uma única cadeira para sentar. Me preparei para a decolagem. 2 pessoas conversavam comigo por áudio e me auxiliavam enquanto eu obedecia às suas ordens. Depois disso tudo, uma contagem regressiva se iniciava. A cada segundo que descia, meu corpo dava mais calafrios do que o normal. Quando chegou a 0, eu fechei meus olhos. Senti a movimentação do foguete subindo. Olhei rapidamente para baixo e quando vi, eu já estava extremamente alto. Depois dali não teve mais volta. Ao chegar em órbita, o foguete se desprende de carenagens e vaga pelo espaço. As pessoas que estavam torcendo por mim gritavam de alegria, como se o time delas tivesse acabado de ganhar um mundial. Depois de muitos e muitos estudos, tudo parecia ter valido a pena. O meu sonho estava quase se realizando. Olhei para a janela redonda do foguete e, observando aquela magnífica paisagem, eu agradecia. Agradeci a todos que puderam me ajudar quando eu precisei, e a todos que colaboraram. Eu também agradeci a Ultra Flash, e, o mais importante de todos, a Deus. Mal sabia eu que o meu verdadeiro sonho ainda estava por vir. Já havia bastante tempo que eu vagava no espaço. A expedição iria acontecer em Marte, o planeta vermelho. Então o foguete começou a se deslocar para lá. Quando eu já estava bem próximo ao planeta, os auxiliares me falavam para aterrissar. Eu os obedeci e enquanto o foguete virava para a posição de aterrissagem, vi algo que me chamou a atenção, muita atenção no fundo da paisagem. Que tipo de asteroide é esse? Nunca vi algo parecido com isso. Os auxiliares me perguntavam o que eu tinha visto. Eu dizia que havia um brilho laranja e azul escuro que se movia para minha direção numa velocidade descomunal. Todos começaram a se desesperar, e as coisas aconteceram de formas tão rápidas que eu nem deu tempo de tentar desviar. A única coisa que eu me lembro foi a pancada e o brilho laranja que invadiu meus olhos. Acordei todo confuso. Não tinha noção de onde eu estava. Minha visão estava embaçada e minha audição péssima. Fiquei piscando o olho várias vezes para a visão voltar. Observei à minha volta, estava tudo revirado e amassado. Os painéis não funcionavam mais e as cadeiras fora de lugar, e várias peças do foguete soltas e caídas. Tirei o cinto com cuidado e levantei desesperado, cambaleando para os lados. A única porta de saída que tinha estava pela metade aberta. Tentei passar mesmo sabendo que não cabia uma pessoa lá e por isso acabei me arranhando em alguns fiapos de metal que estavam expostos. Voltei e peguei uma peça do foguete que tinha um formato que lembrava um pé de cabra e usei para agarrar a metade da porta. Depois puxei com toda a minha força que fiz com que arrebentasse a porta, fazendo pedaços saírem voando. Logo quando eu consegui sair, olhei para todos os lados. Eu não acreditava no que estava vendo. Um verdadeiro local místico e fora do normal. A cor predominante era azul e as árvores eram todas tortas para baixo e tinham folhas de cristais. O tronco se consistia em metal e o chão tinha somente 2 cores, azul e branco. A vegetação só se formava de cristais azuis e o céu tinha uma atmosfera azul claro que formava um contraste bem forte. Nunca, nem ninguém havia visto algo tão magnífico como isso. E mesmo que fosse bem bonito, eu precisava arranjar um jeito de voltar para casa ou ir para algum local que pudesse achar vida de alguma forma. Não tinha outro jeito de sair desse planeta a não ser coletando itens primitivos desse local. Mas até que eu consiga isso, iria demorar anos. Bem, e demorou anos. As coisas estavam bem difíceis para mim naquele momento. Era complicado arranjar os recursos, montar peças e tudo. E exatamente por isso eu precisei de uma ajuda. Para me ajudar eu criei um robô,
que pudesse fazer as coisas por mim sem eu precisar me esforçar. E não era só esse problema, eu tinha o problema de comida. Eu tive que calcular os dias que eu ia comer. Teve dias que eu nem comi. Fiquei passando fome, com uma tempestade de cristais enquanto eu estava dentro da nave, sentindo frio. O oxigênio também era limitado. Tinha somente algumas cargas. A expedição era para durar só alguns meses, mas 2 anos foi o suficiente para que o oxigênio quase chegasse ao fim. Bem, de resumo foi isso, né? Depois de muito sofrimento, minha barba até tinha crescido e eu consegui sair desse planeta maldito. Eu não aguentava mais aquele sofrimento todo. Eu e meu robô, que não falava nessa época, conseguimos sobreviver a isso tudo. E as pessoas do planeta Terra provavelmente já tinham dito que eu estava morto. Fim do prólogo. Então, se você curtiu, deixa o like, por favor, que logo depois eu trago o capítulo 1. E é isso.